Hoje vamos falar de intelectuais. Olá, esse é o debate especial Fortaleza 300 anos, uma realização canal FDR, apoio Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Estamos aqui no centro da nossa cidade, num café, o Café Comércio, que foi justamente nesse tipo de cenário que possibilitou a reunião e a formação de uma primeira massa crítica na nossa capital. Isso mesmo, é como disse o sociólogo francês Pierre Bourdieu, uma das formas de distinção social é o chamado capital cultural. E a existência de um capital, né, no sentido de recurso simbólico, é que é mobilizada por um determinado grupo ou classe social para se destacar diante dos demais grupos, diante das demais classes. E foi exatamente esse espírito de distinção que animou os jovens da incipiente elite urbana a buscar formas de diferenciação das tradições sertanejas, agrárias, né, das tradições interioranas que ainda existiam no nosso estado e que começaram a se comunicar com o mundo do conhecimento, o mundo das ideias. Então, esse vídeo aqui é para você que quer entender um pouco da formação e também das contradições desse campo cultural aqui de Fortaleza. Eu sou Isabel Andrade e juntos a gente vai compreender, por exemplo, por que Fortaleza, uma cidade tão fervilhante culturalmente, vocês estão vendo aqui, a gente está num café, as pessoas conversando, tem tão poucos intelectuais e artistas valorizados ou reconhecidos nacionalmente. Então, se você quer entender as contradições do nosso campo cultural, já curte, compartilha esse vídeo e eu vou começar dando para você uma data. 1892 é quando a maioria das cidades estava começando a descobrir o que era uma calçada. Um pequeno grupo de homens letrados aqui de Fortaleza criou uma associação literária e deu a ela um nome muito curioso, Padaria Espiritual. E eles se reuniam aqui perto de onde eu estou, no Café Java, que ficava ali na Rua Formosa, hoje Rua Barão do Rio Branco. E nesse movimento literário, que foi um dos mais incentivos do século XIX, que nasceu aqui nessa cidade, à beira do Atlântico Equatorial, que esses intelectuais, no seu dia a dia, criaram a padaria, eram os padeiros, né? Mas a intelectualidade de Fortaleza do século XIX não ficou só nas agremiações literárias, não. Havia também uma academia francesa, porque, claro, se você vai criar uma academia no Brasil do século XIX, você vai se inspirar onde? Em Paris. Por que não Paris, né? Em 1872, Raimundo Antônio Rocha Lima, que era um estudante de direito, saúde frágil, tinha acabado de voltar da escola do Recife, sem concluir seus estudos, e fundou aqui um centro cultural, que era a Academia Francesa. E o objetivo dessa academia era divulgar o positivismo no Ceará. Entre os sócios fundadores estava ninguém menos do que Capistrano de Abreu, isso mesmo, o homem que revolucionou a historiografia brasileira, dizendo que o Brasil não era só o litoral ou a corte, né? Havia um país para além do litoral, havia o sertão, havia o Lustória antes da invasão, havia os indígenas antes dos portugueses, enfim. Esse Capistrano de Abreu fazia parte da Academia Francesa, fundada aqui em Fortaleza, e foi ele que ajudou a redefinir o que a gente entende por Brasil, né? Mas a gente também teve escritores. Deixa eu só te dar aqui um aperitivo rápido. José de Alencar. José de Alencar nasceu em Messejana, em 1829. É o pai da literatura brasileira, só isso. E escreveu Iracema. A praia onde você toma sua cerveja hoje, que tem o nome de Iracema, tem por causa desse romance, do José de Alencar, um romance do século XIX. Outro exemplo, uma mulher que publicou o seu primeiro romance aos 19 anos de idade. O que é que você está fazendo aí com 19 anos hoje? Pois é, essa mulher, 70 anos depois, se tornou a primeira mulher a fazer parte de uma academia, da Academia Brasileira de Letras. Eu estou falando, claro, de Raquel de Queiroz. Então, gente, tem muito assunto hoje e para conversar sobre essa intelectualidade tão genial e às vezes controversa, que muitas vezes também não tem o seu valor reconhecido, né? Eu estou aqui com alguns convidados. Um deles é Lira Neto, esse homem que passou anos da vida vasculhando arquivos, diários, cartas, toda sorte aí de arquivos para ajudar a reconstituir histórias de vida, né? Lira, que é um dos maiores biógrafos
desse país, né? Nasceu aqui em Fortaleza, é jornalista e também tem uma relação afetiva com essa cidade que só pode se explicar ou por amor ou por obstinação, né, Lida? Porque a pessoa podia estar em qualquer lugar do mundo, mas escolheu estar aqui. Provavelmente são as duas coisas. O Lira, ele escreveu a biografia de Rodolfo Teófilo, né, O Poder e a Peste, que era um farmacêutico que virou escritor. A gente vai falar um pouco do Rodolfo Teófilo assim. Escreveu O Padre Cícero, O Poder no Sertão, né, uma biografia sobre uma das figuras mais enigmáticas do sertão brasileiro. Escreveu a trilogia biográfica de Getúlio Vargas, pela Companhia das Letras, que ganhou o prêmio Jabuti. Escreveu a História do Samba, são 2 volumes, né, da história do samba, e recentemente a biografia do Oswald de Andrade, porque aparentemente não basta ser excelente. A do Oswald de Andrade, ela serve. Oswald de Andrade já lançou. É o outro semestre, Iraneto, seja bem-vindo. Obrigado. E eu estou aqui com esse rapaz que não consegue se controlar, Paulo Linhares, que teve a audácia de se casar comigo, né, Paulo? Paulo Linhares teve a audácia também e a competência de criar um dos centros culturais mais badalados aqui do Brasil, é o Centro Cultural Dragão do Mar, que é uma referência cultural para todo o Brasil, numa área que era muito degradada. Eu estou falando da década de 90. Paulo foi 2 vezes secretário de Cultura do Ceará, né, nos governos Ciro e Tasso Gereissati. E durante a gestão dos anos 90, que ele concebeu, em 93, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Esse centro foi inaugurado em 99 e até hoje é uma das experiências mais ousadas de política cultural do Brasil. Porque junto com o Centro Cultural foi criado o Instituto Dragão do Mar, que é a primeira organização social cultural do país. Significa que é quando o Estado está interferindo ali na maneira de criar e de formar pensadores, artistas, criadores, né? Foi de lá, por exemplo, do Dragão do Mar, da criação do Paulo, que saiu a Escola Porto Iracema das Artes, que há alguns anos criou o Cena 15, e aí, com a ajuda de Karim Ayuz, Marcelo Gomes, Sérgio Machado, a gente viu, né, acontecerem aí as primeiras gerações, novas gerações de cineastas aqui de Fortaleza, né? Paulo Linhares é escritor, escreveu Cidade de Arguçal, é antropólogo, professor na UFC, e escreveu também o livro O Profeta e o Chocolate, que não é uma biografia, mas é um estudo sociológico de José de Alencar. Paulo, obrigada por estar aqui com a gente. E a minha terceira convidada, ela carrega na própria existência uma das histórias mais bonitas dessa cidade. Ela é neta do escritor Moreira Campos, né, que é o mestre do conto brasileiro, uma das vozes mais precisas da nossa literatura. É filha da escritora Natécia Campos e ela mesma também entrou para o mundo das letras, é poetisa, ganhadora do prêmio Carolina Maria de Jesus de Poesia. E eu quero que você pense aí, né, por um minuto, como é que é você viver numa casa, né, um dos romances, aliás, né, da Natécia é A Casa. Como é que é viver numa casa, onde a literatura não é uma obrigação, mas é o ar que você respira, não é sinônimo de disciplina, mas é vida, né, tá lá presente. Muito obrigada, Carolina. Eu que agradeço por estar aqui com a gente nesse dia, e a gente vai começar fazendo uma reflexão mesmo sobre o espaço físico, né? Assim, a gente está num café e a gente sabe que numa Fortaleza que na virada do século XIX para o século XX, havia uma carência muito grande desses espaços institucionais ou não institucionais de reunião, de pensamento. Afinal de contas, é no encontro onde as coisas acontecem, onde as ideias surgem, né? Então, eu queria começar pedindo para você, Lira, falar um pouco desse momento, assim, né? Dessa formação do centro de Fortaleza, do surgimento desses primeiros cafés, o Café Javo que reunia esses intelectuais. O que possibilita a formação dessa geração? Já a gente fala da Academia Francesa, Paulo, mas assim, dessa primeira geração que já tem um ar mais irreverente, né? Que já tem um tom mais crítico em relação à própria cidade que está vivendo, né? Sim, tudo bem? Olá, Paulo, querida Carol, Bel. É interessante notar do ponto de vista cronológico, né, quando é que se dá isso, né? Fortaleza tinha passado por um grande trauma, né, que era o trauma da seca, da primeira grande, não da primeira, mas talvez a maior grande seca, né, da nossa história, que é a seca de 1877 e que se prolonga até 1878.
né, a chamada seca dos 2 setes. E nesse momento, essa seca vem acompanhada de uma terrível epidemia de varíola, né, que matou praticamente a metade da população da cidade, né? Então Fortaleza estava ali traumatizada, né, com essa hecatombe, com essa epidemia, e ao mesmo tempo estava ali num momento de forte movimento abolicionista, né, que faz com que a cidade acabe por ser, o estado do Ceará, a província do Ceará, melhor dizendo, na época, acaba por ser a primeira do país a abolir os escravos. Então tinha uma série de episódios e de movimentos contraditórios, antagônicos, que faz despertar, primeiro, a vontade de superar aquele instante de tragédia da seca, aquele trauma da seca, e ao mesmo tempo é uma cidade que celebra a si própria por conta do movimento abolicionista. E esse movimento abolicionista, ele surge exatamente nesse contexto de uma cidade que estava, né, há poucas décadas antes, em pleno desenvolvimento por conta do algodão, por conta Da crise da do crise do algodão mundial, né? norte-americano, né? Os Estados Unidos estavam enfrentando a Guerra Civil, né, a Guerra da Secessão, e deixa de exportar esse algodão para os teares da Revolução Industrial que estava acontecendo na Inglaterra. E a Inglaterra, em busca de novos mercados, olha, né, para possíveis mercados fornecedores. E o Ceará se afirma, então, como um desses polos de exportação, e Fortaleza, que era a capital, que embarcava esse algodão, né, rumo ao porto, ou rumo à Europa, se torna, então, uma cidade em pleno desenvolvimento. Mas a seca tinha atrapalhado esse momento. Então, esse curso, né, de desenvolvimento da cidade, de civilização, vamos dizer assim, como se dizia da época, Sim. na cidade. E, no final do século XIX, Fortaleza tenta recuperar esse tempo perdido. E aí é quando surge, por questões econômicas, ainda muito motivada pelo capital proporcionado pela exportação de algodão, começa a surgir pela primeira vez uma classe média, né, emergente, e que queria, de alguma maneira, romper com uma herança agrária, né, que era bastante marcada. Fortaleza ainda era uma província, né, muito ligada aos costumes e usos do sertão. Este comércio internacional faz com que Fortaleza crie assim, uma pretensão cosmopolita. E, portanto, os intelectuais começam a surgir nessa cidade. Um primeiro movimento de afirmação burguesa, né, de afirmação de uma cidade que não queria mais ser provinciana. E aí é que surge exatamente todos esses grupos, agremiações que vão... A gente vai falar já das agremiações, mas assim, já que você fez essa linha do tempo, queria aproveitar, Paulo, e entender um pouco do contexto da criação da Academia Francesa, né? Porque é muito curioso, você estar assim, no Nordeste, aliás, não era ainda nem Nordeste, no Norte, né, do país, e você ter um sujeito, parece muito jovem, né, que volta da escola do Recife com essa vontade de criar um movimento, um pensamento, alguma maneira de escapar, talvez, né, do que não era, entre muitas aspas, civilização, né, ou civilizatória, e formar aí a Academia Francesa do Ceará. Fala um pouco sobre Rocha Lima e o que foi essa academia. Olha, esse é um momento muito interessante. O Ira descreveu muito bem. Os primeiros letrados da cidade começam a tentar fazer uma distinção baseado no pensamento intelectual. Cronologicamente, eu considero que esse foi o momento do surgimento do intelectual, da figura do intelectual. Exatamente. Curiosamente, estava checando aqui com o Lira há pouco, o documento da Academia Francesa é a primeira vez que a palavra intelectual aparece no documento cearense. E você ter uma ideia, o conceito de intelectual... Isso a gente está falando de 1872, né? Surge o conceito de intelectual no mundo, mas aí já é o conceito da ideia do intelectual como um crítico autônomo, tal. Surge com o caso Dreyfus, que é praticamente 7 anos depois. Né? Então, é uma inovação. Surge com? O caso Dreyfus é um caso que aconteceu na França, que um grande capitão do exército francês é acusado de traição
E ele era judeu, e aí entra o Emílio Zola e escreve o famoso Jacuzzi, acusando o antissemitismo e tal. E, nesse momento é considerado o marco do conceito de intelectual. Nasceu a ideia de intelectual crítico, né? Hoje, a gente está falando 7, 8 anos depois de que escreveu esse documento da Academia Francesa. Cronologicamente, se usa muito como os outeiros, os poetas do outeiro, que eram os poetas que realmente foi bem anterior, mas eram poetas ruins que faziam louvação do governador. Acho que a Academia Francesa... Primeiro, esse nome é curioso, mas é um apelido que eles deram para eles mesmos de gozação e ficou. E tem uma contraposição à escola do Recife, que era Germanófilo, né? Então era um pouco também de afirmação. Mas eles discutiam, naquele momento, a questão é que era um cientificismo que tinha uma base do pensamento alemão e uma base do pensamento francês, né? Mas tinha... E eles, como eles vieram de Recife, eles quiseram se posicionar de gozação e tal. Capistrano tinha ido, tinha brigado, e Rocha Lima estudou lá, e tinha o Araripe Justo, que é os 3 personagens principais desse momento, e depois se transformaria em 3 personagens importantíssimos da cultura brasileira, que Araripe foi um grande crítico, sobrinho do Alencar, mas é um cara realmente brilhante, foi um crítico de grande importância, um crítico literário. O Rocha Lima, que é um cara que morreu muito cedo, mas criou movimento importante. Qual era a idade dele quando ele findou a academia? O Lira que é bom nessas coisas. Ele tinha 20 anos, 19 para 20 anos. Ele morre com 22. Isso é uma loucura, né? 22 para 23 anos. Eu estava perguntando o Lira que ele morreu de... Beriberi. Beriberi, olha só. E é interessante que depois da morte do Rocha Lima, cabe ao amigo dele, Capistrano, a reunião dos textos para publicar uma obra póstuma, né, que vai colocar o Rocha Lima no seu devido lugar na história da literatura brasileira como um dos maiores críticos de sua época, né? Então, já depois de morto. Você vê como o Capistrano tem um papel também fundamental, né? Como se, nessa linhagem, né? A gente estabelecer essa linhagem do pensamento aqui no Brasil, né? Também, né? Fala um pouco dessa situação, né? Porque o Capistrano, ele vai participar da Academia Francesa e também depois do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará. A gente está falando de tempos muito próximos, né? Isso. O Capistrano é uma figura maravilhosa, porque ele veio de Maranguape, onde, aliás, eu passei uma parte das minhas férias de adolescente, do Colomijuba, quem conhece o Colomijuba em Maranguape. E o Capistrano é filho de um pequeno proprietário, não era um cara de posse, mas ele estuda no seminário da Prainha, acaba brigando com os padres, estuda lá em Recife. Parece que é uma característica dos intelectuais de Fortaleza sair brigando com todo mundo, né? Estava começando a achar. E tem um detalhe da Academia Francesa que ela, naquele momento, ela era anticlerical, numa cidade muito católica. Exatamente. Ou seja, essa ruptura, né, dos intelectuais, por causa do cientificismo, né? Era a ideia que a ciência ia combater, de alguma forma, aquela relação direta que a igreja tinha com o Estado, né? Depois tem o caso, realmente, que eles se metem, que eles começam porque a igreja começa a combater os maçons, né? Sim. E eles acabam defendendo a maçonaria e tal, tem aquele famoso caso. A gente está falando do Capistrano, que ele é interessante, porque ele é um autodidata, a vida inteira foi um autodidata. Mesmo com uma sumidade no Rio, quando ele estava no auge, o cara mais importante do ponto de vista de acumulação de conhecimento de história, ele era um autodidata, falava várias línguas, vai estudar inclusive línguas tupi, vai estudar várias línguas, e era um autodidata, estava em casa, a famosa rede do Capistrano, que tem lá do Instituto Histórico, ele era o capitão de estudar, porque... Mas você veja, Paulo, o Capistrano, ele é muito celebrado, né, no campo da história por ter sido um divisor de águas, assim, na forma como você vê a historiografia brasileira, né? Sim. E quantos cearenses ou fortalezenses sabem quem é Capistrano de Abreu, né? Ele é estudado, ele chega, né, para esse jovem? Acho que não, né? Queria saber também, aproveitar que a gente está falando aqui, né, nesse momento um pouco do espaço como formador de pensamento. Carolina, você que cresceu numa casa
né, que não precisou talvez sair, né, do seu espaço doméstico para ir para a rua e conhecer esse mundo fascinante que é o mundo das letras, o mundo do conhecimento. Fala um pouco para a gente como é que foi essa experiência, né, Carol, de desde pequena conviver com o Moreira Campos, que é um outro grande escritor brasileiro, Meu ídolo, tá? ídolo do Lira Nossa. Neto, né? Nosso ídolo. Fala um pouco dessa convivência, né? Difícil é falar pouco, eu vou me empolgar. Olha, eu sinto uma gratidão. Eu acho que eu tive tanta sorte, sabe? Assim, eu me olho no espelho e digo, puxa, eu tive sorte, sabe? Assim, eu sinto muita gratidão mesmo, assim, eu acho que faz toda a diferença você engatinhar entre prateleiras de livros, assim. Porque mesmo que você nem possa ler ainda, mesmo que você não tenha nem ideia, você já vai crescendo sabendo que isso é importante. E tendo acesso, e as pessoas lendo, e as irmãs mais velhas lendo. E eu me lembro de eu brincar, de eu fingir que eu estava lendo. Né? Eu acho que até que por criatividade. Pegava o livro aqui, eu tem um livro pegava pra aqui, dar ó, do Moreira Campos, um livro de Aí eu poesia. dava uma de adulta Momentos e eu fingia para mim que eu estava lendo, inventava histórias, e eu acho que aí começa a escritora, né? E para me mostrar mesmo, para chamar atenção, para querer carinho, eu sabia que isso era uma forma de admiração. E uma coisa muito linda que eu acho, assim, eu até escrevi sobre isso com o vovô, porque várias vezes me pediram para escrever sobre o meu avô. Em vários eventos, inclusive A Bienal? na Bienal, que o Paulo me convidou também, e agradeço o convite. Foi a Bienal que De homenageou 2014, no Moreira centenário dele, exatamente. E dia 7, fez 32 anos do falecimento dele, que é no dia do silêncio, 7 de maio. Foi de 6 para 7, né? E aí ele... Quando você escreveu sobre ele? Sim, eu estava eu escrevi na faculdade, logo quando ele faleceu, e eu falo da perda do avô, eu falo também dessa coisa cotidiana, simples, do dia a dia, porque o vovô era louco por café. Eu sempre vou amar Fusca e café, sempre, que é a cara dele. E ele me dava, o vovô, como era autoridade, criança não pode tomar café, mas ele me dava no piso, assim, escondido. E assim, o vovô era super doce, super simples, doce, brincalhão. E ele... E Carol, quando é que você... Ele tinha um fusquinho, eu achei que isso era fantasia minha. Ele ia pra faculdade. Vi muitas vezes Moreira chegando de fusquinha na universidade, muitas vezes. Todos de terno e gravata, não era? Terno e gravata, até colete. Colete, Até colete. exatamente. E eu tinha muita afinidade com ele, até porque me apelidaram de Moreirinha pela semelhança, o formato do braço, a maneira de sorrir, a postura. Então, assim, tinha uma coisa de quindinho, sabe? E o vovô, ele tinha esse fusquinha, ele tinha essa história do café, fumava. Eu amo o cheiro de cigarro, eu sou uma fumante passiva. Nunca fumei, sou louca por cigarro. E tinha uma coisa muito linda que eu acho que me liga muito ao meu avô, que é como ele vem de ascendência portuguesa. Uma vez eu pensei assim, e essa ascendência o que é que trouxe para mim, né? E eu me lembro muito dessa questão da literatura e do mar. O meu avô era absolutamente louco pelo mar. Eu acho que essa paixão dele de Fortaleza é isso, de sertão, e chegar aqui e ver o mar, ver essa cidade de água e sal, né? Sim. E na Marinha, por falar em mar, na Marinha inglesa foi também um artigo que eu escrevi para aquele Clube dos Bibliófilos, como fizeram também na Bienal, que o Paulo tinha me convidado para participar da curadoria, das homenagens a ele, que dentro das cordas dos camelos, daquelas cordas grossas da Marinha inglesa, para diferenciar, tem uma linha vermelha, que parece uma veia, parece uma ligação de sangue, que diferencia. E eu penso nessa linha vermelha, e eu penso tanto como o sangue, eu penso como esse amor que a gente tem pelo mar, como eu também penso em todo um percurso, porque o vovô, a cara dele era aquele fusquinha, né? E aquele colete e tal. E esse fusquinha do vovô, e ele tinha essa trajetória, Benfica, aquele bosque que hoje leva o nome dele, que é o Bosque Moreira Campos, esse passeio público onde ele namorou com a vovó, né? A homenagem que ele ficou felicíssimo. Eu acho que se teve uma pessoa que a gente é grato para trabalhar o reconhecimento do Moreira Campos, foi o Paulo Linhares, a questão
né, que ele recebeu do CIR a medalha da abolição, né, o qual era o secretário de Cultura. E foi assim um momento, já foi na despedida dele, né? E ele se despediu aqui no Museu do Ceará. Mal podia falar, já sem fôlego, a enfisema levando ele, mas ele teve esse reconhecimento, né? Porque uma vez perguntaram para o Boris Schneiderman, né? Que é uma pessoa que eu coloco assim mais na glória, assim, no mais alto. Boris Schneiderman, que é o grande tradutor do curso para o português. Uma vez fizeram uma entrevista para ele e disseram assim: Boris, para você, quem é a grande injustiça da literatura brasileira? Aí ele disse, eu ia lendo, né? Eu querendo gritar em casa. Eu disse assim: para mim é o Moreira Campos, é um contista cearense, ele devia ser muito mais conhecido. É verdade. Isso, é verdade. Aí eu fiquei tão feliz, né? É uma lacuna, é uma falha. Não uma falha, eu queria ouvir vocês a respeito disso. Assim, por que o Ceará, eu sei que isso é uma questão que o Paulo se debruça bastante, né, como pesquisador também, né? Por que esse campo intelectual ou campo cultural, né, no Ceará, ele tem esses tão poucos eleitos, né? Assim, apesar de muitos serem muito bons, né? De serem geniais, inclusive, né? Sem falar as mulheres, né? Mulheres, Carol é filha da Natécia Campos, outra escritora que a gente vai já falar. Eu estava lendo o livro muito interessante do Zé Ramos Pinhorão sobre o Ceará e o naturalismo, sobre esse momento no final do século XIX. E no começo ele tem um texto que ele bota advertência. Ele diz assim: é um enigma por que o Ceará era tão importante. Aí ele bota uma frase que eu não me lembro de alguma bem importante. O José Ramos Pinhorão. Ele bota uma frase de outro pensador que diz assim: Ceará e o Rio, no final do século XIX, eram os estados que mais produziam intelectuais do pensadores, de poetas e escritores. Otacílio, Rodolfo Teófilo, né? Aí ele diz: por quê? Qual é a razão disso ter acontecido? Aí ele se debruçou sobre isso para pensar, né? E ele vai mostrar essa questão que o Lira colocou, que é uma classe média que explode, letrada, e que queria se diferenciar pelo capital cultural. Né? Curiosamente, já no final da 2 anos da Academia Francesa, a maior parte deles tem que sair do Ceará. Ah, tá. O próprio, né, você vê a migração, que é o que eu chamo de espericêntrico, né? Sai, o Rocha Lima sai, né? Depois o Capistrano sai, né? Por quê? Porque não tinha o campo cultural não tinha capacidade de absorver, de atender aquela possibilidade de vivência daqueles intelectuais. Depois isso vai chegar no auge, só para terminar, para concluir, na padaria. O que é a padaria? Você fez sabe tudo isso sociológico. É o momento que aqueles intelectuais eles percebem que realmente não vai ter nada para eles no Ceará. Então a padaria é um gesto de revolta, mas não tinha como intelectual. Eles não podiam sobreviver como intelectual, só como boemia, ou seja, como marginalidade. É um gesto de heresia, por isso que eles fazem o ódio ao burguês. Né? E como é que era esse manifesto, Lira, dos padeiros? O manifesto da padaria é absolutamente delicioso, né? Muito delicioso. E é engraçado porque essa é uma geração brilhante, né? A gente está falando de Rodolfo Teófilo, mas a gente está falando também da época de Adolfo Caminha, que rompeu com a padaria. Nós estamos falando de número Oliveira Paiva, Oliveira Paiva, nós estamos falando Papi Júnior, é uma geração brilhante, né? E a padaria fez um manifesto que muitos, inclusive, dizem que antecipou muitos pressupostos da Semana de Arte Moderna pela irreverência, pelo espírito de gracejo, né? Pelo espírito de irreverência. O Ednardo, inclusive, fez, depois de muito tempo, a música chamada Artigo 26, que era um dos artigos da padaria espiritual, que dizia que todo padeiro tinha que expressar o seu ódio aos policiais e aos padres. Né? Era obrigação de todos os padeiros. Ou então a gente não mudou muito. O outro,
Um outro artigo dizia que os padeiros estavam terminantes proibidos de recitar versos ao piano. Ou seja, numa crítica muito mordaz, né, ao provincianismo, né, dos intelectuais de província, aquela coisa dos saraus literários, nos salões aristocráticos e tal. Então eles chegavam com essa irreverência. O curioso é que esse manifesto tão brilhante, tão engraçado mesmo, ele não teve muita correspondência na produção da própria padaria. O jornal O Pão, né, que era o jornal da padaria espiritual, escrito pelos padeiros espirituais, ele, de certa forma, ele reproduzia um pouco o formato do simbolismo e do parnasianismo. A obra em si não correspondeu ao manifesto. Né? Isso é muito interessante notar essa contradição. Agora, o que também me chama a atenção é que durante muito tempo, Isabel, né, Paulo e Carol também sabem disso, né, que durante muito tempo havia este espírito gregário dos literatos cearenses. Houve muitos grupos literários do Ceará. Né? Não foi só a academia, não foi só a Academia Francesa, não foi só a padaria espiritual, mas a própria Fênix Caixeiral, que era dos caixeiros, os pequenos operários que queriam também expressar alguma manifestação cultural. Depois, no século XX, vai ter o grupo Clã. Mais recentemente, eu me lembro da minha época de movimento estudantil e de estudante que eu vivia no Bosque, que hoje é o Bosque Moreira Campos, né? Você tinha, por exemplo, o Grupo Comboio de Literatura, você tinha a Nação Cariri. Eu próprio participei de um grupo que não tinha nome, por isso nós batizamos de Grupo Pagão de Literatura, e nós fomos inéditos, porque o Grupo Pagão nunca passou das reuniões, mas essa coisa de espírito gregário. E tem uma outra coisa que eu acho importante. Belchior já cantava, né? E tudo que nasce no norte cai no sul, grande cidade, né? Então é pela lei da gravidade. Pela lei da gravidade. Eu próprio, na minha trajetória pessoal, quando eu resolvi me firmar como um escritor profissional, viver do que eu escrevo, eu tive que sair do Ceará. Eu passei 25 anos fora de Fortaleza. E Fortaleza tem dois movimentos interessantíssimos, já que nós estamos falando tudo isso a propósito dessa cidade. O primeiro é ir embora. O segundo é voltar. Então, nesse momento da minha volta, do meu retorno à Fortaleza, e tendo passado mais de 2 décadas, quase 3 décadas fora, é interessantíssimo observar esses movimentos da cidade, essa movimentação cultural da cidade, em que muitas vezes é preciso sair para se afirmar e para se chancelar. O próprio Moreira. Por que o Moreira não foi mais conhecido? Moreira Campos era um fortalezense convicto. E isso, de certa forma, atrapalhou, vamos dizer assim, com todas as aspas, essa dimensão nacional de Moreira. Porque quem foi fez sucesso. José de Alencar, Capistrano, a partir deles, Raquel de Queiroz. Eu quero até citá-la. Tem uma carta do acervo do escritor cearense, da Raquel para o vovô. Moreira, venha para o Rio de Janeiro, saia da província. Olha só. Livro lançado na província é Pedra no Fundo do Poço. Olha Isso é Raquel de Queiroz dizendo a Moreira. O vovô foi ir para o Rio. Aí o vovô responde com uma declaração de amor, não a Raquel, mas a Fortaleza. Raquel, daqui eu não saio, eu sou apaixonado por essa terra, aqui eu já tenho meus filhos, fiz meus vínculos e não saio. E essa opção, o vovô foi, de uma certa forma, o seu amor de perdição, porque ele disse, eu não saio. Vocês dois estudaram com perspectivas diferentes, talvez, né? Essa trajetória do José, que fez toda a diferença aí para o Império. No momento em que ele considera que é necessário uma afirmação e a formação, inclusive, de uma literatura nacional, né? Esse foi o grande propósito, o grande projeto literário de Alencar, era fundar uma literatura nacional, um teatro nacional, um estilo nacional. E ele dizia uma coisa que eu acho genial, né? Que ele estava preocupado com a noção de nação. De nação. Né? É por isso que a biografia que eu escrevi sobre José de Alencar, que chama O Inimigo do Rei, tem como subtítulo extenso, vamos ver se eu lembro, né? Que é O Inimigo do Rei, uma biografia de José de Alencar, ou a mirabolante aventura de um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Nossa! Né? E aí ele dizia isso que eu acho fantástico, ele dizia, um povo que chupa caju, eu amo isso. Né, não pode ter a mesma... O próprio aparelho fonador é diferente de um povo que
sorve a néspera e o pêssego. Então o povo que chupa caju, chupa manga, tem que escrever de forma diferente, porque vai falar de forma diferente. Então isso é fantástico, essa percepção do Alencar de que nós precisávamos, né, romper de todas as formas com a nossa dicção lusitana e inventar a nossa própria literatura, inventar a nossa própria cultura. É por isso que eu digo que ele acabou inventando o Brasil. Então, Alencar tinha esse compromisso, um projeto muito claro, que ele deixou nos seus escritos, nas suas cartas, trocadas com amigos, que esse era o propósito dele, criar um teatro nacional, criar uma ópera nacional, criar uma literatura nacional, essencialmente brasileira. E o conflito dele com Dom Pedro II é exatamente esse, porque Dom Pedro tinha um projeto parecido. Exato. O Dom Pedro recua e, em um determinado momento, chama o Alencar para ser ministro da Justiça. Mas o Alencar, ele era um cara muito rebelde, ele não gosta de ser mandado. E naquela época tinha 4, 5 ministros, não era só o Dom Pedro. E ele era um dos 4, então o Dom Pedro mandava muito. E aí Dom Pedro era um cara muito sensato, muito calmo, mas mandava. E o Alencar, não, eu quero ser senador, porque era o senador vitalício, ninguém... Ele foi preterido. Naquela época escolhiam 3, né? Uma lista tríplice mais votada, ele foi o mais votado e Dom Pedro disse, não, foi a vingança de Dom Pedro. Alencar, e o grande sonho de Alencar era ocupar a cadeira que o pai ocupou. O pai ocupou, e que ele só começou esse projeto depois que o pai morreu. E aí isso foi tão violento para ele que apressou a morte dele, que ele tinha tuberculose, né? Quer dizer, esse negócio que o Lula colocou no centro, né, nesse título aí, ele é muito muito impressionante, né? Com esse conflito, né? Mas o Alencar sai muito cedo. O Alencar sai com 7 anos de idade, né? 7 anos. Então, ele é um cara, na verdade, que ele se formou. Ele estudou no Rio, que era a grande capital. Depois ele foi estudar na Faculdade de Direito de São Paulo. Depois onde ele pegou tuberculose foi para Recife. Eu não entendi muito bem o que ele foi fazer em Recife, não. O Lino deve estar vendo. Mas se a gente pudesse assim, fazer assim, algumas características, né, destacar algumas características desse campo cultural, desse campo intelectual aqui, uma delas, para mim, para estar bem claro, é sair para ser reconhecido, retornar, né, primeiro, né, ter uma questão de inquietação, uma questão crítica em relação ao que está posto. Só me permite uma frase que eu acho maravilhosa, uma letra de uma música do Fagner, que é Cantão de Exílio, é o contrário. A letra diz assim, não permita, Deus, que eu morra sem sair desse lugar. Não é Carneiro essa? Não, isso é outra. É outra. E Carneiro também é exatamente Carneiro isso. também As coisas vêm de lá. Se amanhã der Carneiro, eu vou para o Rio de Janeiro, porque as coisas vêm de lá e depois eu vou voltar em revistas super coloridas. Ou seja, essa coisa da chancela do de fora. Né? Isso é algo quase atávico. Né? Ou seja, é como se a cidade não valorizasse, se a cidade não compreendesse o talento, a não ser que esse talento venha carimbado, venha chancelado, né, Aconteceu exatamente isso com minha mãe. Da sua mãe. Carreira dela. Exatamente. A mamãe, ela tem uma guinada de como ela é olhada no Ceará quando ela recebe o prêmio, que antigamente tinha, que era o Prêmio Nestlé de Cultura. E foi curioso. O mais importante do país. Era o mais importante à época. Prêmio, Carol? Nestlé. Nestlé de literatura. Era o prêmio Nestlé de literatura. Aí, e foi curioso porque no mesmo ano recebeu o vovô, mas o vovô recebeu por obras consolidadas. E por coincidência, porque era sem identificação, a mamãe recebeu no mesmo ano dos que concorriam, porque tinham 2 tipos de prêmios. Um que era o que era um nome consagrado, que aí eles eram eleitos sem participar, e quem concorria que estava no começo de carreira. Aí, no mesmo ano, a mamãe foi até buscar a Calíope para ele, que era aquela escultura bonita, né? O Jorge Amado até tem uma lá na fundação, Casa de Jorge Amado. A do vovô, não sei onde está. Perder paradeiro. Mas com sua mãe se deu exatamente isso. Mudou o conceito. Mudou completamente. E outra coisa curiosa que aconteceu com ela, essas inibições que a gente tem, né? Esses encavulamentos. A mamãe mandou uma carta para o grande Jorge Medalar, né? Sim. Escritor. E ela mandou uma fonte e pediu
a opinião dele, se ela devia manter, se ele achava que tinha valor. Mandou para São Paulo a carta. E ele respondeu, olha, eu acho que tem muito valor, gostei muito do seu conto, parece um conto de escritora madura, mas me diga uma coisa, por que você está perguntando para mim se você é da terra do mestre do conto, do Moreira Campos? Aí ela respondeu, porque é meu pai. Porque é meu pai. Muito bom, gente. Carol, então, agora eu vou apresentar aqui para quem está assistindo alguns outros personagens. Já falou de bastante gente, mas faltaram alguns para a gente destrinchar melhor. Faltaram muitos. Aliás, muitos, é verdade, viram. Um deles, Rodolfo Teófilo, farmacêutico, né, que vacinou pessoalmente milhares de pessoas durante a epidemia de varíola que aconteceu aqui, né, no começo do século, que enfrentou a resistência da população, que enfrentou a falta de apoio do governo também, né, e que no meio disso tudo escreveu bastante, né? Você entrou na cabeça de Rodolfo Teófilo, né, Lira? E falou e entendeu qual era a lógica que existia ali. E a gente estava falando, né, talvez dos critérios, dos princípios que movem um intelectual, né, a se posicionar de forma crítica, né, a apontar o dedo. E o que era a questão do Rodolfo Teófilo? Olha, Rodolfo é um personagem singular. Eu me orgulho muito de ter escrito o meu primeiro livro sobre Rodolfo Teófilo, O Poder e a Peste. Eu me orgulho muito do personagem, não me orgulho tanto do livro. Porque, como todo primeiro livro, é um livro com lacunas, com falhas. Porque o Rodolfo é quase uma síntese do intelectual do século XIX. Um cientista, né, um farmacêutico, mas um cientista, eminentemente um cientista, que, com todas as contradições inerentes a um cientista do século XIX, um homem profundamente convicto de que a miscigenação tinha sido o grande problema nacional e de que nós nunca seríamos... Né? Aos nossos olhos, hoje, é muito racista, porque ele achava que nós fazíamos parte de uma raça degenerada, nós mestiços, né? E o Brasil nunca seria alçado ao nível de uma grande civilização pelo defeito de origem, né? Ao mesmo tempo, era um homem profundamente com uma convicção e com uma consciência social enorme, né, que protagonizou essa grande campanha em prol da vacinação num momento no século passado, né, há 2 séculos, na verdade, século XIX. Se hoje ainda há toda uma resistência ao discurso das vacinas, você imagina o que seria isso no século XIX. E a exemplo do que aconteceu muito recentemente no país, por incrível que pareça, Rodolfo Teófilo enfrentou a oposição do próprio governo da época, que era negacionista em relação às vacinas. E mais do que isso, o Rodolfo era o grande cronista, vamos dizer assim, histórico, cronista no sentido do que antes se entendia por crônica histórica, né, de todos os grandes acontecimentos do seu tempo. Ele escreveu sobre a história das secas do Ceará, ele escreveu sobre a queda da oligarquia Scioli, num livro fantástico chamado A Libertação do Ceará, escreveu, né, sobre muitos outros assuntos referentes a tudo que ele vivia. Né? Escreveu sobre Padre Cícero. Ele escrevia de uma maneira muito crua, né? Muito crua. Ele era um autor naturalista e escreveu romances que hoje são considerados, na época, muito mal vistos, porque essa crueza das imagens e até um certo desleixo de estilo, pelo menos era assim entendido naquela sociedade beletrista de sua época, a crueza de Rodolfo Teófilo chocava os paladares mais finos, e ele escreveu um romance fundamental, que é A Fome, né? Um grande romance tematizando, inaugurando, vamos assim dizer, uma temática que viria, né, a ser seguida nos anos subsequentes, pelo romance de 30 e tudo mais, antecipando tudo isso. Né? Tem um outro personagem que eu queria que vocês comentassem, que é o Adolfo Caminha. Ah, maravilhoso. Adolfo Caminha é um marinheiro, né, um ex-marinheiro, que escreve um romance homoafetivo. Primeiro livro homoerótico da literatura brasileira, que é O Bom Crioulo. Um livro também hoje, lido com os olhos de hoje, pode ser lido como ali uma coisa muito racista, mas é a história, né, de um amor entre homens. Né? Para a época, era um choque aquilo. Né? E o Caminha, inclusive, que escreveu outro livro maravilhoso sobre Fortaleza, não dá para compreender Fortaleza da época sem ler A Normalista, que é uma espécie de vingança do Adolfo Caminha contra o provincianismo da cidade. Né? É um livro fundamental, um livro básico para compreender a cidade que nós vivemos. Eu estou terminando um livro, o Lira toda semana me pega. Cadê este livro? E é exatamente sobre essa questão dos intelectuais que saem, os que voltam, chama Pericentro. E
o livro, eu abro o livro e fecho o livro com o Jader de Carvalho. Jader. 2 livros importantíssimos do Jader, que eu comento, que é o livro Classe Média, que é um livro dele, mas não é tão conhecido, que é o primeiro livro dele, que ele escreve em 33, e que é um livro sobre, que eu falo brincando, que é quando a classe média passava fome, que é um personagem que é a classe média de Fortaleza naquela época, né? E o segundo livro, que é o Deota, que é a chegada dos ricos, como é que eles constroem a parte rica da cidade, né? E o Jader é uma figura fantástica também, né? Merece um filme ou verdade. uma biografia, porque ele foi um colimista, ele foi um jornalista, criava seus jornais, vivia deles, brigava com toda a autoridade, nunca respeitou a autoridade, como um secretário de segurança, etc. Ele era é uma figura muito rica, né? Que tem uma lógica de uma preocupação com... A grande questão que eu coloco nesse livro é que o Jader foi o primeiro cara que disse assim: se nós não tivermos uma classe média, uma mobilidade social e uma classe média capaz de ler e de fazer futuro, ele enxergou o problema estrutural do campo cultural, dos intelectuais. Se você não tem gente lendo, fazendo, editando, não tem livraria, né? Praticamente tem uma livraria hoje em dia, o cara dá a ciência da universidade. As outras não se pode nem considerar livraria, que são papelarias. Então, uma cidade como essa, uma metrópole de quase 2,5 milhões de habitantes, tem uma livraria mesmo. Então, a gente vive estruturalmente asfixiados, os intelectuais vivem asfixiados, porque eles não têm o campo cultural que resolva essa questão. Então a gente submete a editoras, a padrões que eu chamo da razão sudestina, né? E continua essa questão, né? O Moreira é um contista muito superior, por exemplo, ao da outra televisão. A televisão está ali pertinho da razão sudestina, ele pega uma carona dos caras. Parar. Dizem que os cães veem coisas com maravilhoso. Toda hora, melhor do que qualquer coisa que o Dalton escreveu. Aí você fala em dar televisão para o Brasil inteiro, reverencia e tal. Estou sentindo falta de uma coisa nessa conversa nossa. Estou sentindo falta das mulheres. E aí chamar a Carol para falar um pouco disso, porque já falamos de Natessa, essa escritora brilhante, mas há outras escritoras desde o século XIX para cá, né, Carol, que precisam ser lembradas, né? Precisam muito. E eu queria... E ontem mesmo eu estava no lançamento de um livro de escritoras da UES, está até o livro aí em Fortaleza, com a Tereza Leite, com a Claudine Aragão. E também eu queria dizer que eu queria homenagear a Francisca Clotilde. Maravilha. Já divorciada, que escreveu A Divorciada em 1902, abolicionista. Ela nasce em Cauá, morre em Aracati. Queria homenagear a Ângela Gutierrez. Grande Ângela. Primeira presidente da Mulher, da Academia Cearense de Letras e do Instituto Histórico. E também queria, claro, com todo amor, homenagear a minha mãe, né, a Natessa Campos, que escreveu A Casa. Que a casa, eu gosto muito disso, a casa, ela conta a sua história. A personagem, né? A narradora. Esse é um livro incrível. E eu queria homenagear a Fortaleza, nessa história de tem que sair, tem que voltar. Eu me lembro que uma vez eu estava voltando para Fortaleza e me veio que de volta à terra natal, as carnaúbas são fogos de artifício. Eu acho que Fortaleza tem isso. Que bonito, que eu queria fazer essa declaração de amor à minha cidade. Mas, Carol, aproveitando então aqui o gancho do Lira, né, e essa questão de gênero, que assim, a gente tem de fato, né, nós mulheres, uma tremenda dificuldade, né, de se colocar no campo, seja qual for, né, assim, principalmente em posições de visibilidade, né? Somos muitas vezes protagonistas e atoras, né? De diversos, de transformações profundas, ou mesmo do dia a dia ali, né? Daquelas pequenas mudanças cotidianas. Estamos muito presentes na educação, as mulheres são, afinal de contas, as professoras, as educadoras, né? Hoje, em termos estatísticos, somos maioria nas universidades, né? Como estudantes, pesquisadoras, mas não chegamos, né, aos locais de decisão, né? Não estamos dirigindo os laboratórios, não estamos tomando decisão a respeito dos investimentos,
né? Não temos a representatividade de acordo com a nossa proporção populacional nos espaços de poder, né? Estou falando aí no legislativo, no executivo. Enfim, tem toda essa questão. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem mulheres assim incríveis, né? Que puderam mostrar um pouco da sua genialidade, da sua criatividade aqui na história recente de Fortaleza. Você é uma delas. Nossa, obrigada. E aí, eu queria que você falasse um pouco, né, do Prêmio Carolina Maria de Jesus, que é uma outra grande mulher, né? Que dá nome ao prêmio, né? Que dá nome ao prêmio, que é uma escritora que vem da favela, né? Que vem de uma região muito pobre e que consegue, através da escrita e falar do seu dia a dia, o diário, né, da Maria Carolina de Jesus é um livro que depois... Hoje tem Muito uma questão que diz que se foi escrito mesmo por ela, se teve um editor que editou e que reescreveu. Audálio. O Audálio Freitas, né? Dantas. Mas a Carolina Querido Maria amigo, de Jesus grande jornalista. é o prêmio que você ganhou como de poesia. Né? Fala um pouco dessa tua trajetória com a escrita também. A minha trajetória com a escrita, assim, a primeira vez que eu vou escrever, eu estava no Cariri, inclusive, é engraçada essa história do entorno. Quando eu cheguei no Cariri, eu organizei lá uma festa literária do Cariri e homenageei, inclusive, a Ana Miranda. Ah, sim. E ela tem outra grande escritora que eu não posso terminar sem citar a Ana Miranda e também citar Socorro Racioli, que até vai estar aqui também no Carnaval, que ela está dando muita projeção ao Estado e tal. É homenageada do Carnaval esse ano, Esse ano, né? Da Cabeça do Santo e tal. E agora, lá no Cariri, o que aconteceu? Eu finalmente publiquei. É engraçado, eu tive que sair, Lira. Eu tive que sair de Fortaleza. Eu agradeço ao Chapada do Araripe, assim. Parece. Eu fui levar a minha. Isso aí é Padre Cícero, viu? Pronto. Foi outro personagem que a gente não falou aqui. Eu tava levando a minha cachorra, a minha cadela, a Caramelo, a minha vira-lata, a Canela, para passear, e eu vi umas formigas de asa. E eu disse, olha, é tão bom, tá, gente? Quando chovesse, a gente criasse asas. Aí foi meu primeiro infanto juvenil e de uma certa forma eu tive coragem de publicar, né? Aí foi algo, veio, criei asas. Então, eu acho que sair de Fortaleza, assim, a gente vem com... Eu agradeço muito, eu digo assim, que eu tive muita sorte, porque eu acho que me deu muito lastro, muita... E não seria justo eu pegar esse peso, que deve ser um lastro, e usar como rêmora, né? Eu tenho que usar como uma coisa que me dá força. Claro. Mas eu acho que eu ir para o Cariri foi muito bom para poder publicar. Aí veio esse, e depois eu estava na pandemia, eu mandei para a Ana Maria de Jesus e teve aquela primeira leva. E eu fui procurando e eu não acreditei, porque foi nota máxima, assim. Eu olhei e assim, eu fiquei assim, sem acreditar no resultado. E agora o meu próximo passo é publicar o Esvai, o nome é Esvai. Do poema. Eu acho que eu venho fazendo o Esvai a vida toda, assim. É um livro de poemas e no Esvai tá esse da terra natal, Legal. E as carnaúbas são fogos de artifício. Muito bacana. Agora tem uma coisa assim que me chamou a atenção, a gente já está perto de encerrar, vou fazer duas provocações. A primeira é para o Paulo Linhares, assim. A gente falou bastante aqui de justiça, reconhecimento, valorização, né? E como isso dificilmente acontece no campo cultural, né? Paulo, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência pessoal. Acho que você é um desses intelectuais, né, não, Lira? Que, de certa forma, assim, atuou na linha de frente, criou instituições, né, que possibilitaram a formação de gerações e gerações de artistas, né, e que está escrevendo cotidianamente no jornal, né, tem uma coluna aos domingos no Povo, onde faz esse papel também de crítico da cidade, do poder, né, enfim, das contradições da nossa capital, e ao mesmo tempo está na universidade, também produzindo conhecimento de base científica, né? Então, assim, você já esteve em todos esses lugares, né? Como é que você avalia esse reconhecimento da cidade aos seus intelectuais vivos, já que as homenagens parece que só chegam quando eles estão mortos ou perto de morrer, né? É um dos problemas de um campo cultural periférico. O Brasil é um país
periférico do ponto de vista cultural. Eu falei isso uma vez, deu uma briga danada, muita gente reclamando. E nós somos a periferia da periferia, né? Você fica reclamando, mas de fato nós somos. Nós vendemos pouco livro internacionalmente, nós não criamos. Países como o Chile tem não sei quantos Nobel e tal. Então a gente, por uma série de questões, a língua, não sei espanhol, não sei inglês, não sei, por uma série de razões a gente ficou periférico e se manteve periférico. E o Ceará, diante dessa estrutura sudestina de editora, de crítica e tal, a gente foi ficando cada vez mais periférico. Mas, cada vez mais, em vez de melhorar, foi piorar. Se a gente pega historicamente, eu estava contando para os meus alunos, de alguma forma, a gente ficou mais periférico. Mas não seria uma contradição, porque hoje a gente já tem todo um aparato estatal. O campo cultural cearense é estruturalmente asfixiado, como são os campos culturais regionais, porque a tal da razão sudestina que eu falo, que até a Bel que sugeriu é subtítulo do meu livro, é uma asfixia do ponto de vista de estruturação, porque o controle hoje das editoras, de uma maneira geral, o que tem um pouco de capacidade de criação regional, mas ainda sob o signo que eu digo, o signo do campo cultural cearense, que resume o campo cultural cearense, a precariedade. Significa que a gente é menos inteligente, menos competente? Não, a gente enxerga coisas que eles não enxergam. Aliás, a gente mostrou aqui durante a conversa toda que a gente é sempre vanguarda, tá? Sempre antes, né? A gente não falou, mas a Academia Cearense de Letras foi fundada antes da Academia Brasileira de Letras. Né? Tem várias situações onde a gente está antecipando, né? Mas assim... Então, essa questão da estrutura do campo, a estrutura é muito mais importante do que a gente imagina. Então hoje é uma situação muito dramática, em outras palavras, porque essa concentração hoje em São Paulo, mais que no Rio, inclusive em São Paulo, hoje, um pouco dessa força o Rio também. tem ainda no campo musical, e no campo Globo, de cinema, de teatro, por causa da Globo, da dramaturgia, Aí né? conseguiu ainda manter aquela coisa de capital do Brasil, e como São Paulo é muito autocentrado, ele não tem essa coisa do Rio de ser a capital do Brasil nacional. São Paulo não consegue entregar o oeste do país, né? Então, de uma maneira geral, o problema central é essa estrutura. Maravilha, Paulo. Olha só, a gente está chegando ao fim, né? Queria pedir aqui para encerrar mesmo que cada um de vocês deixasse uma dica para quem está nos assistindo de um livro fundamental, de uma obra fundamental da compreensão da nossa cidade, assim, ou pelo menos uma obra que seja afetiva, que lhe diz bastante sobre a nossa cidade. Posso começar? Comece, Mira. Um livro de um autor também que me desperta muita curiosidade pelas próprias ambiguidades dele, que é um grande escritor, né, integralista, neofascista, neonazista, que é Gustavo Barroso, que escreveu um livro fundamental sobre a história de Fortaleza, um romance, né, que é o Mississippi. Um livro delicioso que narra exatamente a transição do século XIX para o século XX. Nunca mais me esqueci daquela parte que Fortaleza vai comemorar a queda das joias. Aquela parte é linda. É linda. Então, veja aquele filme que já sugeriria vários cineastas para filmar. É verdade. E você, Paulo? Olha, eu sou fascinado pelo Jader. E então eu gosto muito de um livro que ninguém conhece, porque foi... Para eu conseguir uma edição agora, foi uma luta, que é Classe Média do Jader de Carvalho. Aldeota também é maravilhoso. Eu nunca li Classe Média. Classe Média é a história do promotor que vai para o interior, mas volta para Fortaleza, de Fortaleza. Desculpa, bem rapidinho, o que falta faz uma editora aqui que pudesse republicar esses livros? E uma coisa que eu sempre digo, cara... Nós precisamos ter o Diário de Matias Beck publicado, nós precisamos ter os documentos escritos por Martins Soares Moreno, né, pelos os padres jesuítas que fizeram a primeira missão religiosa no Ceará. Esses livros precisam ser reeditados, certo? E não são, e ninguém conhece, sabe? Mas edições críticas, comentadas, não só como uma introdução, mas com notas, explicando para o leitor. Por exemplo, a Aldeota foi relançada há bem pouco tempo,
mérito da UFC. editora da UFC, mas precisa de uma edição comentada, crítica, com notas, para que o leitor entenda o que está lendo. Perfeito, Né? perfeito. E você, Carolina? Eu vou de Dizem que os Cães Veem Coisas. Ai, que Aqui, ó, maravilha. é isso mesmo. Você está aí, ó, Moreira Campos. fechando aqui a nossa biblioteca maravilhosa com esses 3 pessoas. Só uma observação aqui, eu falei pro Karim para ele filmar, ele disse, o filme da minha vida dizem que os cães veem coisas. Olha aí. Ainda vou filmar. Ai, tomara. Vamos esperar. Sabe uma curiosidade para encerrar? Sabe uma curiosidade? O Jader foi o padrinho de apresentação do vovô. Eles eram primos legítimos, ele levou o vovô nos braços Olha, para batizar. E o vovô é o padrinho do Karim. olha Karim é aí. como um Quer dizer, primo. já tem umas imagens Já tem aí, padrinhos. né, acontecendo. Mas, gente, queria agradecer Eram primos demais legítimos. o vocês Jader. por essa conversa, por esse bate-papo. Acho que quem está assistindo também pôde aprender um pouco mais a respeito da nossa cidade. Esse foi o especial 300 anos de Fortaleza, uma realização Canal FDR, com apoio Prefeitura de Fortaleza, capital de Tolques.